Repórter Univale. De volta com o Repórter Univale desse 3 de abril, quarta-feira, agora 7h46. Seguimos com a nossa programação, agora já em nosso estúdio. Recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos aqui de Itajaí, Mauro César de Azevedo Machado. Primeiramente, Mauro, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É um prazer recebê-lo no Repórter Univale. Bom dia. Bom dia aos nossos radiovintes. Essa oportunidade eu preciso agradecer antecipadamente das situações que vamos divulgar. Muito obrigado. O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, que inaugura sua sede amanhã aqui em Itajaí. São mais de 1.000 médicos das regionais de Itajaí e Balneário Camboriú que serão beneficiados com este espaço. Doutor Mauro, primeiramente, qual a importância da implantação de uma sede física do Sindicato dos Médicos em Itajaí? O Sindicato de Itajaí já tinha uma sede física que compartilhava com a Associação Médica Brasileira no centro da cidade. No entanto, Balneário Camboriú também precisava de uma sede e, observando a facilidade geográfica entre os dois municípios, justamente na rua Ariribá, que é divisa praticamente dos dois municípios, facilitaria a utilização de uma sala para ambas as sedes, tanto para Balneário quanto para Itajaí, sendo compartilhada, os custos seriam menores, isso facilita bastante. Naturalmente, agradecemos o compartilhamento com a Associação Catarinense de Medicina, nesse período que tivemos, fomos muito felizes. Era então compartilhado, agora tem a sua casa própria, né? Isso é verdade. Fica mais à vontade, então, no português próprio, mais dizendo aqui para o pessoal entender melhor. E ela vai atender, então, os municípios de Itajaí e Balneário Camboriú. Doutor, que tipos de serviços que são prestados e que serão agora fortalecidos? Certo. Isso é importante para a gente poder chamar a atenção desse número grande de médicos, que até 1.000 médicos na região, que abrange a região da Anfre toda, os dois municípios, cada um com um segmento da Anfre, mas os médicos poderão se beneficiar de assessoria contábil. Por exemplo, agora, em época de declaração de imposto de renda, tem assessoria contábil gratuita, desde que seja afiliado. Ele tem assessoria jurídica nas suas necessidades. Ele tem assessoria previdenciária. O médico sempre foi ensinado a começar a trabalhar, mas nunca lhe foi ensinado como prever a sua aposentadoria. E em épocas em que aposentar está um pouco mais difícil, acho que é importante ter esse conhecimento. E, assim, as facilidades são bastante grandes. Cursos de direito médico, curso de direito previdenciário, curso de contabilidade, como abrir um livro caixa, como abrir uma empresa, como fechar. Olhar os seus contratos de trabalho. Não comece a trabalhar sem a leitura profunda do seu contrato. E não trabalhe sem contrato. Todas as orientações que o sindicato procura passar a esses profissionais que são filiados. Importante estar filiado a um sindicato, não é mesmo, doutor? Olha só, ela não é compulsória, como os conselhos regionais de classe. Mas o sindicato, ele protege você em relação às causas trabalhistas, às causas contratuais e ainda oferece essa assessoria contábil, assessoria previdenciária, curso de direito médico. Tem médico que não conhece os seus direitos. No Código de Ética Médica, fala um pouquinho de direito e o restante fala tudo de deveres e obrigações, que eu acho que é importante. Mas o Conselho Regional de Medicina, ele zela pelo grande empenho. É uma profissão que tem um certo glamour, né? Mas é perigosa se você não trilhar adequadamente. Já o sindicato não tem esse condão do conselho. O sindicato observa o trabalho médico, é o sindicato de trabalhadores em medicina. Então, saber como ter o contrato, quanto que vale o seu trabalho, quanto que você vai receber, saber o que você vai fazer, por quanto tempo vai fazer e onde vai fazer. Certo. E como estão atualmente as condições de trabalho dos médicos aqui em nossa região? Perfeito. Muito importante essa pergunta, porque os médicos, a maioria quer trabalhar no seu próprio, que é uma coisa interessante, ele ter sua vida própria, sua independência. Alguns médicos fazem concursos públicos
Então, esses concursos, às vezes, demoram a ser chamados, mas quando chamam, é uma garantia para o médico ter esse seu trabalho, o seu recebimento e a sua previdência. E os médicos independentes, principalmente os que trabalham em hospitais, nós temos uma situação dentro do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Aqui eu peço licença à doutora Silvia Matos, que é a diretora de Balneário Camboriú, mas os médicos que lá militam têm algumas dificuldades, principalmente no setor de urgência e emergência, que são setores cruciais, de muito impacto. Você tem que ter um raciocínio rápido para poder dar uma resolutividade aos casos mais variados que chegam em pronto-socorro. Então, se você coloca um determinado número de médicos para uma demanda fixa, até você pode adequar. Mas, por exemplo, quando chega o verão, a nossa região aumenta, triplica a sua população, e essa população também fica doente. E se você mantiver o mesmo número de médicos para atender a urgência e emergência, a qualidade do serviço pode cair. Principalmente se tiver alguém tentando acelerar o serviço do médico e pedindo, olha, está muito devagar e tal, isso é muito desagradável. Aqui em Itajaí, nós temos uma situação peculiar, que é dentro do Hospital Marieta Conde Bornhausen, e os médicos do corpo clínico, não são todos, alguns têm crédito com o hospital. O administrador anterior, que já saiu do hospital, não teve uma habilidade em adequar as finanças do hospital. O hospital acabou tendo uma dificuldade financeira consigo própria, o hospital com um déficit de 9 milhões de reais, e para com os médicos em torno de 5 milhões de reais, que atualmente já é menor do que 5 milhões, mas ainda há um crédito. E para poder gerar esse dinheiro, o hospital tem dificuldade, somente um hospital que trabalha apenas com o SUS, que a gente sabe que paga abaixo de que a gente esperava. Então tem essa dificuldade, mas em o Hospital Marieta nenhum médico acionou o sindicato, nenhum. Então estão tentando resolver de maneira amistosa, adequada, com a administração do hospital. E como funciona? O sindicato, ele acompanha, ele monitora, principalmente aqui no seu caso, Itajaí e Balneário Camboriú. Vocês ficam em constante contato com esses hospitais, sabendo a real situação dos médicos, dos profissionais que ali atuam? A gente não fica buscando serviço, mas é o seguinte, a gente cria alertas. Os colegas que tiverem alguma dificuldade, nós estamos à disposição. Fiquem bem à vontade disso. Então, é importante frisar essa situação do Hospital Marieta, que já tem há algum tempo, há mais de um ano. E até o momento, o sindicato não foi acionado, apesar de saberem, e nós sabemos que eles têm essa dificuldade, mas não ficamos instigando a procurar sindicato para isso, para aquilo, não. Se eles acharem necessário, o sindicato é a voz do desejo do médico. Se ele não deseja, tudo bem, nós estamos tranquilos. Agora, aqueles que desejam, basta nos procurar. Já tivemos problemas em Navegantes no passado, em que uma empresa recebeu ganhou uma licitação para tocar a saúde em Navegantes. Essa empresa, como não tinha médicos, contratou uma cooperativa de médicos. Ao contratar a cooperativa de médicos, ela teve, num determinado momento, dificuldade em pagar esses médicos. Então, a cooperativa ficou presa, amarrada. E os médicos associados a essa cooperativa estavam com a ideia de interromper serviço. Falei, não interrompa, que isso tem dificuldade. Buscaram o acompanhamento com o médico, conversei com o presidente da cooperativa na ocasião, ele disse que ia resolver, e conversou com os médicos de uma maneira até muito... Eu vou colocar um pouco de humor nisso tudo. Vocês não podem fazer greve, paralisação de movimento, porque o sindicato não quer. Não é o sindicato não quer. O sindicato faz a voz do que os médicos desejam. Ele não deseja rebelião de médico, não deseja que a população sofra. Só quer que o médico trabalhe com os pés no chão, com um bom contrato e, principalmente, com administradores com crédito, né? O que todos os trabalhadores, todas as classes almejam, né? E merecem, né? Todas as classes trabalhadoras. Doutor Mauro, também temos outras 5 sedes do sindicato, né, em nosso estado. Tem Blumenau, Joinville, Lages, Indaial e Rio do Sul. Essas cidades todas trabalhando normalmente, então, os trabalhos do sindicato? Sim, todos têm sede própria. Que bacana, hein? Né? E nós temos, interessante, o sindicato, ele oferece, por exemplo, curso de direito médico. Curso de direito médico vai ter em Tubarão.
o médico precisa aprender um pouco mais sobre seus direitos. Importante. Né? Ele tem que saber dos seus deveres também. Tem também um curso sobre previdência em Brusque. Médicos de Brusque, as inscrições são limitadas, mas eu posso até, vou agradecer se você puder me oferecer o espaço. Claro, fique à vontade. Em Brusque, pelo telefone 47 3351 3726 e 997 52 6860, para o médico poder se inscrever nesse curso de previdência, que será no dia 11 e no dia 12 em Indaial. O mesmo profissional, Kleber Coelho, que vai falar sobre previdência, não vai falar na outra cidade, um outro dia. Então é importante o médico conhecer direitos, conhecer sobre previdência, sobre assessoria contábil, essas coisas. Quantos anos já de medicina, doutor? Bom, eu me graduei em 1974, vou fazer 45 anos de graduado este ano. Ao longo de todo esse tempo, podemos dizer que só segue na profissão porque realmente tem paixão por ela? Eu gosto de trabalhar. Realmente isso é uma coisa interessante. E tenho saúde para isso. Tenho uma filha médica, que ainda trilha, inclusive, a mesma especialidade. Tem uma outra filha que, vamos chamar de, talvez ela seja um pouco mais lúcida, médica, mas nós médicos trabalhamos bastante. Só precisamos saber o quanto que podemos trabalhar sem haver desgaste, que é para você não cair num estresse, né? Aquela síndrome do burnout, do médico acabar ficando cansado e não poder desempenhar os seus compromissos contratados, inclusive. Então, isso ficaria muito difícil. Mas durante esses 45 anos, a gente trabalhou bastante tempo. Dos 45 anos de médico e dos quase 40 anos aqui em Itajaí, 12 anos eu fui vereador. Então, a gente tem uma noção bastante interessante sobre, por exemplo, lei orgânica. O prefeito atual de Itajaí foi meu colega, vereador de época, partidos diferentes, mas compartilhando da mesma vocação de que a cidade pudesse melhorar cada dia mais. Que bacana, um resgate histórico aqui, o senhor vereador, médico. Como o senhor vê os novos médicos que vão surgindo ano após ano aqui na Univale, em outros cursos na região, eles já saem com espaço para trabalhar, com lugares para trabalhar? Como é que está a realidade do médico recém-formado hoje? A Univale forma um médico observando a parte comunitária. Eu gostaria que o médico fosse médico de família. Nós temos um excelente ambulatório dentro da universidade, da qual eu sou docente, então temos uma facilidade muito grande nisso tudo. Então, o ideal seria que o médico que desejasse fazer uma especialidade tivesse sua vaga garantida para a especialidade, seja em pós-graduação, seja no modelo de residência médica, ou no que for. Mas ainda existe um outro modelo, observado até por alguns gestores, que o médico formou, ele deveria servir ao país, olha só, servir à nação durante um determinado período, a ser avaliado isso por gestores executivos federais, numa determinada cidade. E depois daquele período, o médico que pudesse ajudar nesse empenho, tivesse então garantida uma vaga para a sua especialização após esse período de atendimento à nação. Esse período não é de graça, tá? Ele vai receber para isso, mas ele vai desempenhar junto, por exemplo, uma comunidade indígena, uma comunidade, um aldeamento mais pobre, que não tem acesso, porque nas populações ribeirinhas do Amazonas, quem faz o trabalho são os militares, são médicos da Marinha, são médicos do Exército que atendem. E se o médico que sai da banca universitária fresquinho, ele tem uma noção de medicina comunitária. Então ele pode ajudar em calendário de vacinação, ele pode ajudar em orientação para outras especialidades. É muito interessante essa parte. E depois voltar tendo garantido a sua especialização para poder migrar para a selva da cidade. Sim. Que aí todo mundo quer ficar na cidade. Eu venho de uma cidade grande, o Rio de Janeiro, onde lá em 1979, eu graduei em 74, fiquei mais 5 anos lá e recebi o convite para vir para Itajaí por um médico amigo meu e da irmã diretora na época, que é a irmã Dominice, já falecida.
Então, a gente tem esse trabalho todo aqui na cidade, aqui nasceram minhas filhas, já vim para cá casado. Uma história muito interessante. E resolvi me meter em política, ou seja, ter um cargo de vereador, que foi muito interessante. Foram 12 anos muito interessantes na minha vida. Eu falo com muita tranquilidade que todo mundo deveria ter uma participação comunitária nisso tudo. E depois de um certo tempo, eu estou pensando, administrando meu tempo, para poder fazer um trabalho mais eficiente em voluntariado. Tirar uns 2 dias no mês para poder atender uma determinada comunidade. Por exemplo, nós temos aqui Asilo Dom Bosco. A gente pode ir ao Asilo Dom Bosco e tal. E não é só trabalhar como médico, não. É ajudar a cortar o cabelo dos idosos que estão lá, ajudar a cortar uma unha, que não é a unha, tem que cortar com muito cuidado, com muito carinho, principalmente os velhinhos, extremidade dos pés, é uma coisa muito delicada. Então, lá fazer a barba no velhinho, fazer um trabalho comunitário, voluntariado, sem busca de nada, apenas o seu próprio bem-estar. Que bacana, um gesto de carinho, de amor, não faz mal para ninguém, pelo contrário, né, doutor? Nosso tempo foi passando rapidinho, já extrapolamos um pouco, 8 horas e 2 minutos. Vamos fazer o convite final para as pessoas saberem onde estará funcionando essa sede. Acontece amanhã essa inauguração. Exatamente. A partir de que horário? Amanhã, na Rua Lirimar, número 100, numa das salas da Associação Renal Vida. A Associação Renal Vida é uma clínica que atende pacientes renais aqui na comunidade chamada Praia Brava. Ali, às 19h30, com a participação da doutora Silva, minha e familiares, teremos médicos contemplados com o tempo de sindicato, então eles são premiados com as suas famílias. Aqui em Itajaí, teremos o doutor Vendelino Rocha e em Balneário Camboriú, o doutor Luiz Roberto Attili, que é um cirurgião. Virá também membro da diretoria plena e, assim, nós vamos deixar a sala aberta para a comunidade. Por enquanto, nós não temos um telefone fixo, porque utilizar o telefone da clínica para esse serviço não é justo. Mas o meu telefone está no ar, 99987-9981. Pode ligar, o da doutora Silva eu não tenho aqui de memória. Mas o meu, podem ficar à vontade. Nós teremos uma secretária que deverá trabalhar das 10 às 17, que o horário da tarde é o horário que o médico tem mais facilidade de se deslocar. Então, nós teremos lá, dentro da Associação Renal Vida, uma sala bem especial e teremos um prazer poder atender os médicos lá. Satisfação. Que bacana, então. Eu entrevistei nesta manhã o doutor Mauro César de Azevedo Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Itajaí. Doutor Mauro, muito obrigado pela sua participação. Fizemos um resgate histórico, achei muito bacana, renderia muito mais conversa, né? Se tivéssemos mais tempo, mas já deixo aberto o convite para em outras oportunidades o senhor retornar aqui ao Repórter Univale. Muito obrigado. Um abraço, meu telefone está no ar, fique à vontade. Ok, então, 8 horas e 4 minutos.